termo fraco aqui na zombaria significa: o que farão esses miseráveis? O que farão essas árvores podres? Mas ele não sabia o que a gente sabe. 1 Coríntios capítulo 1: Deus escolhe as coisas fracas para confundir as que pensam que são fortes. Ele não sabia o que essa igreja sabe. Paulo disse: quando estou fraco, é aí que eu estou forte. Irmão, Deus se vale de sua fraqueza para realizar fortes planos através da sua vida. E fraqueza aqui não é permanência de pecado, é dependência de Deus. Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Por favor, vamos meditar em um texto da palavra de Deus, Neemias, capítulo de número 4. Prometo não alongar-me, mas quero ser fiel ao que Deus colocou no meu coração para transmitir ao seu coração. Neemias, capítulo de número 4. Eu quero tomar como base versículos 1 a 4. Se podemos, digam amém. Ok, quem não encontrou, está sendo projetado ali, ó. Minha versão é King James, mas o sentido é o mesmo. Sucedeu que quando Sambalat ouviu que nós edificávamos a muralha, ele ficou enfurecido e teve grande indignação e zombou dos judeus. E ele falou diante dos seus irmãos e do exército de Samaria, dizendo: o que fazem eles? O que fazem estes fracos judeus? Fortificar-se-ão? Sacrificarão? Acabarão eles em um dia? Reavivarão as pedras dos montes de entulho que estão queimadas? Tobias, o amonita, estava junto a ele e disse: mesmo que eles edifiquem, se a raposa subir, ela porá abaixo a sua muralha de pedra. Então disse Neemias: ouve, ó nosso Deus, porque somos desprezados, e torna o opróbrio sobre as suas próprias cabeças, e entrega-os por presa na terra do cativeiro. Amém. Podeis assentar. Se possível, mantenha sua Bíblia aberta, se possível. Queridos, é muito bom estar de volta à casa do oleiro. Minha gratidão a Deus pela vida do nosso bispo, o bispo Oides. Minha gratidão a Deus pela vida do pastor Henrique César e toda a sua equipe. É bom servir a vocês com a pregação da palavra de Deus. Rever aqui amigos, pastor Daniel Dantas, pastor Wellington Vidal, Eliane Fernandes, Leandro, que Jesus nos abençoe. Queridos irmãos, toda a história bíblica nós precisamos respeitar alguns níveis para que essa narrativa possa ser bem compreendida. E depois desses níveis respeitados, a gente pode aplicá-las para nosso cotidiano, para nossa própria vida. Somos infiéis ao texto quando abrimos o texto e dizemos: Deus já falou comigo. Sem entendermos por quais processos esse texto que você crê que falou contigo ou conosco passou. Se é uma história, aconteceu. Se aconteceu, aconteceu em algum lugar, com alguém, em algum tempo. Está dentro da Bíblia. Então, o primeiro nível de toda a história bíblica que você deve respeitar ao meditar nessa história, para se ter uma compreensão, não apenas ler como cumprindo um protocolo religioso, mas para se ter a compreensão daquela história. Não estou falando de mandamentos, não estou falando das resoluções das cartas paulinas. Estou falando das narrativas, as histórias. A maioria dos volumes bíblicos são contidos, são formados por histórias. Então, o primeiro nível que você deve respeitar ao ler um texto, principalmente do Antigo Testamento, Evangelhos e Atos dos Apóstolos, que são compostos mais de narrativas, histórias contadas. O primeiro nível é
em que sentido essa história encaixa em toda a história da Bíblia. Você pode chamar de o nível da macro-história. Se Neemias 4 existiu e está aqui, é porque faz parte de todo o plano de Deus na história sagrada, de Adão ao Apocalipse. Alguma coisa tem a ver, é óbvio que sempre tem. Segundo nível do texto é: em que contexto essa história está inserida no livro? Então tem a visão macro, que é da Bíblia toda, e uma visão média, ou podemos chamá-la de micro, em que sentido, em que posição a história compõe a história do livro inteiro, do livro de Neemias. Primeiro, como essa história se encaixa na história da Bíblia. Segundo, como essa história se encaixa na história do livro. Então a história da Bíblia é criação, queda, redenção, glorificação. Deus criou todas as coisas, o homem caiu. A redenção em Cristo, a glorificação na volta de Cristo. Toda a história bíblica está baseada sobre essas 4 colunas: criação, queda, redenção, glorificação. Então, em que parte dessa estrutura quádrupla está a história de Neemias 4? Criação, não. Queda, sim. Porque aqui nós temos os efeitos da queda. Redenção também. Porque aponta para Cristo, é o povo de onde Cristo vem. Após a queda, Deus escolheu um povo, esse povo é Israel. Deus escolheu Adão, óbvio. De Adão veio Enos, de Enos vem Noé, vem Sem, vem Abraão, Isaac, Jacó. Estou contando uma história para vocês. Jacó, 12 filhos, 12 filhos, 12 tribos, Israel. De Israel veio Jesus, as escrituras sagradas. Deus escolheu esse povo, logo Deus estabeleceu o padrão. E Deus escolheu esse povo para quê? Para que através desse povo viesse o Messias, o Redentor. Lembra? Criação, queda, redenção, glorificação. Para chegar na glorificação tem que passar pela redenção. E o Redentor é Jesus. Ele encarnou. Ele veio de um povo. Que povo? Israel. Se eles são escolhidos para representar Deus aos homens, para representar Deus na terra, há um padrão elevado. Eles não cumpriram, não mantiveram o padrão. Então Deus os entregou nas mãos dos inimigos e eles caíram. Neemias está reconstruindo os muros. Neemias está reconstruindo Jerusalém. Se está havendo reconstrução é porque houve destruição. Se houve destruição no meio do povo de Deus é porque o padrão elevado não foi respeitado. A parte deles na aliança foi quebrada. E Deus valoriza a aliança firmada. Como eles não cumpriram sua parte na aliança, Deus disse: a minha parte é, se vocês cumprem a de vocês, eu os protejo. Quebraram a parte de vocês, eu os entrego nas mãos dos vossos inimigos. Então, não mantiveram um padrão elevado, destruição, cativeiro. Romanos capítulo de número 9, versículo 4, Paulo, sobre eles, os israelitas, os judeus, Paulo disse: deles temos a adoção de filhos, a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas, os pais, e deles temos Cristo, o qual é sobre todos, o Deus bendito eternamente. Olhe tantas coisas que nós herdamos de Israel. É muita coisa. O mundo deve Deus aos judeus. Qualquer noção que o mundo tenha sobre Deus é por causa dos judeus. O próprio Jesus disse em João, capítulo de número 4, versículo de número 22, a salvação vem dos judeus. Então esse é o primeiro nível da história. Qual nível? Essa história de Neemias 4 está contando a história de um povo que tem um padrão elevado. Por que tem um padrão elevado? Porque deles vem o culto, as promessas, as alianças, a lei e Cristo. Todo representante de Cristo sabe que ele tem que manter o padrão. Não é soberba,
não é se achar santão, não é ser quadrado, não é ser apenas raiz, é padrão. Se Deus estabeleceu que o padrão é elevado, o padrão é elevado. Então a gente não pode romantizar o evangelho. Não podemos tornar descartável aquilo que Deus disse que é eterno. Se a gente fizer assim, Deus nos expõe, Deus nos entrega. Qual era o padrão do apostolado? Representar Cristo. Pedro vacilou. Jesus olhou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Judas vacilou. Um entre vós é o capeta, é o diabo. Ananias e Safira mentiram. Na hora da oferta, o Espírito Santo matou. Sabe quem matou? Consolador. Matou na hora da oferta. O padrão da ceia. Ceia é o alimento da comunhão. Comunhão é só para a família. Só a família se assenta à mesa na hora da comunhão. Aí Paulo disse: se o estranho que quebrou a aliança quer fazer parte da ceia, ele fica doente ou morre. 1 Coríntios 11. O padrão é elevado. 1 Coríntios capítulo de número 12. Alguns acreditam, Paulo ou algum escritor, o escritor aos Hebreus diz que ele só corrige aquele que ele tem por filho. É padrão. Ah, por que o mundo mente e eu não posso mentir? Por que o mundo vive na prostituição, na imoralidade sexual e eu não posso viver? Porque primeiro você não é... Lembra da sua mãe? Quando você dizia assim: todo mundo faz. Aí sua mãe dizia: você é todo mundo. Ou seja, Deus não estabelece padrão elevado para o mundo. Ele estabelece padrão elevado a você. Agora, entenda uma coisa: ele nunca exigirá de você aquilo que ele não te dará capacidade para cumprir. Então, Israel tem um padrão elevado e tem que cumprir. Se não cumprir, Deus cobra. Assim também somos nós. E eles não tinham o Espírito Santo habitando neles. Imagine tu, eu. A quem muito é dado. Então tá bom, todos sabem disso. O primeiro nível do texto é como ele se encaixa na história geral. Se teve quebra de aliança, é porque o homem é caído. Se teve construção, é porque tem esperança de redenção, Cristo. Mas a construção foi perfeita? Óbvio que não, senão Cristo não viria. Então não foram glorificados. Estão na mesma situação que a gente, esperando a glorificação. O segundo nível é: em que posição ou que sentido essa história faz na história do livro inteiro? É sobre isso que a gente vai falar agora. A posição do capítulo 4 é óbvio depois do 3. Porque do 1 ao 3 são os preparativos para a reconstrução dos muros. Do 4 ao 6, a conclusão. 52 dias. Do 6 a seguir, comemoração. Uhul! Conseguimos! O culto de inauguração. Do 1 ao 3, preparação. Do 3 ao 6, reconstrução. Trabalho, mãos à obra. Do 1 ao 3, preparação. 3 ao 6, construção. 6 a seguir, comemoração. É hora de comemorar. É hora de agradecer. É hora de usufruir. Quem crê nisso? Glória a Deus. Amém. Ok. Essa é a posição dessa história do capítulo 4. Qual posição? Reconstrução. 1 a 3, organização. Programação. Unir os trabalhadores. 3 ao 6, a reconstrução. Porque os muros estavam caídos. Por que caídos? Porque Deus os entregou aos inimigos. Por que Deus os entregou aos inimigos? Porque quebraram a aliança. E quebrando a aliança, não mantiveram o padrão elevado. E para representar Deus, tem que manter o padrão. Sofreram por causa disso. Só que olha que coisa linda, maravilhosa, perfeita e completa essa mensagem. Antes do cativeiro, Deus levanta Jeremias. Cuidado, vocês vão para o cativeiro. Cuidado. Olha, eu não quero que vocês vão, mas vocês querem ir para o cativeiro. Mantenham aliança comigo. E mandavam um profeta calar a boca. O profeta pregou 40 anos e foi todo mundo para o cativeiro. É igual você pregar 40 anos para um povo e esse povo ir tudo para o inferno. Não, só quem prega o evangelho, só quem é pastor, obreiro ou tem amor por almas. É para vocês que eu vou repetir isso aqui. Jeremias pregou 40 anos e foi todo mundo para o cativeiro.
Imagine você pregando 40 anos e todo mundo para quem você pregou foi para o inferno. Como você se sentiria? Sabe por que você diria? Fracassei. Seja sincero, sim ou não? Eu prego 40 anos e vai todo mundo para o inferno. Mas quando você chega no ministério de Jesus, Mateus capítulo 16, ele pergunta: os homens me comparam com quem? Aí alguém disse: com Jeremias. Jeremias poderia se sentir fracassado, mas aquele que prega 40 anos e todo mundo que escuta ele vai para o inferno, quer dizer, cativeiro, que a nossa semelhança iria para o inferno. E ele é comparado com Jesus. O padrão continuou elevado. Por que o padrão de Jeremias continua elevado apesar de pregar 40 anos e todo mundo para quem ele pregou foi para o inferno? É que você não tem que pregar por resultado. Não é você que faz a obra. Você apresenta o caminho, quem quiser que entre nele. Aqui eu dou uma palavra aos pais. Esses dias alguém me chamou no direct: para de expor seu filho, porque amanhã você vai ser responsável se ele te envergonhar. Eu perguntei: que tipo de responsabilidade, que tipo de vergonha? Ele: tipo, você é pastor, e se ele desviar? Eu disse: problema dele. A minha missão é ensinar, e se ele desviar? Ele fracassou. O pai não fracassa não é quando o filho desvia. O pai fracassa quando ele não ensina. Se você está vendo a história do meu filho e da minha filha, é para quem quer saber do milagre que Deus operou na vida da minha esposa. Não gostou? Não segue, meu filho, não curte, não compartilha, bloqueia. Então é o seguinte: o cabra prega 40 anos e vai todo mundo para o cativeiro. E ele continua o padrão elevado, porque ele é comparado com Jesus. Esse povo aqui foi para o cativeiro. Antes do cativeiro, Jeremias profetizou. No cativeiro, eu disse que Deus é perfeito, maravilhoso, completo em graça. Antes do cativeiro, pastor Vidal, Jeremias. E no cativeiro, Daniel e Ezequiel. Para qualquer tipo de situação em que o povo de Deus está, ele sempre tem seus profetas. Não é que Deus deixa de falar: não, pastor, tem 400 anos de silêncio. Mentira. É que deixaram de ouvir Deus, mas ele sempre falou. E foi nesses 400 anos de silêncio que nasceu o tal cessacionismo, que é a falsa doutrina que quer silenciar Deus. Ele sempre fala: profetas antes do cativeiro, profetas no cativeiro. E depois do cativeiro, já retornaram. Zorobabel já estava construindo o templo. Esdras já estava construindo o altar. Faltava Neemias com os muros. Jerusalém está sendo restabelecida. Cada um tem sua missão. Zorobabel, templo. Esdras, altar. Neemias, os muros e a cidade. O altar é sagrado, o templo é santo, a cidade nada a ver, pastor. Pois é, está errado, irmão. Não é essa divisão. Cada um cumpre aquilo para o qual foi chamado. Está ali meu irmão que faz agenda, Graceta, sua esposa que vende meus livros, está aqui, eu que prego. Minha esposa que canta e que intercede. O que é o ministério? Tudo. Desde o primeiro contato, pegou o voo, chegou, pregou, autografou o livro, voltou para casa. É todos nós, ministério. Não há sagrado e mundano na vida do crente. Não existe isso na Bíblia. Você vai fazer negócio com alguém, você diz assim: igreja é igreja, irmão é irmão, negócio é negócio. Não, ainda não. É tudo para a glória de Deus. Os muros que Neemias reconstrói é para a glória de Deus. O altar que Esdras levanta é para a glória de Deus. E o templo que Zorobabel reconstrói é para a glória de Deus. Não é porque Neemias é um construtor que ele deixa de ser sagrado em sua missão, porque todo trabalho que dignifica o homem é sagrado. Quem não gosta de trabalhar não dá glória nessa hora, né? Todo trabalho que dignifica o homem é sagrado. Esse é o nível 2 do texto. Reconstrução, porque houve uma destruição. Quando? Quando foram para o cativeiro. E o que eu estou dizendo? É que antes do cativeiro Deus levantou Jeremias. No cativeiro Deus levantou Ezequiel. E pós-cativeiro Deus levantou Zorobabel, Esdras e... Neemias.
Aí no capítulo 4, olha o que diz. Sucedeu que quando Sambalate ouviu que nós edificávamos a muralha, ele ficou enfurecido e teve grande indignação e zombou dos judeus. Aí nós temos os diálogos no texto. É um outro método de você entender o texto, observando os diálogos, porque pelos diálogos você decifra o perfil da pessoa. Pelo seu papinho comigo ou meu papo contigo, você decifra que tipo de gente sou eu. Amante do dinheiro? Sério? Servo de Deus? Malandro? Bandido? Você decifra pelas palavras. A boca sempre falará do que cheio está o coração. Pega! Então perceba os diálogos. Olha os diálogos de Sambalate e Tobias, versículo 2. E ele, Sambalate, falou diante dos seus irmãos e do exército de Samaria. Ele quer o apoio do exército para humilhar quem acabou de chegar e fraco está. Então ele fala na frente do exército: que fazem estes fracos judeus? Segundo, fortificação, sacrificarão. Ele está falando de culto, ele está zombando do culto. Vão sacrificar? Vão fazer culto? Ele zomba dos operários que fazem esses fracos judeus. Ele zomba do projeto. Acabarão em um dia. E ele zomba do material. Vão usar essas pedras dos montes queimadas? Aí toda piada sem graça tem que ter um sem graça para apoiar a piada sem graça. Mas por que tem alguém para apoiar o piadeiro sem graça? Porque ele é homem de influência. Aí Tobias, querendo ter aliança com Sambalate, na nossa geração seria o kkkk, né? Tobias, o amonita, junto a Sambalate, disse: mesmo que eles edifiquem, se uma raposa passar por cima do muro, o muro cai. Eles estão falando aqui. Neemias aqui vira a cara para a parede e diz assim: ouve, ó nosso Deus, as palavras deles. Isso é inteligência emocional. Os coaches gostam de falar isso. Inteligência emocional. Por quê? Porque os camaradas estão falando lá. Neemias não deixa entrar. Ele não trava. Vem, entra nele e transfere. Ouve aí, Deus. Porque ele sabe em que projeto ele está inserido. O projeto que ele está inserido é para a glória do nome de quem? Então quem afrontar ele está afrontando quem? Assim edificamos a muralha. Porém, 7. Sucedeu que Sambalate e Tobias, vendo que a muralha estava erigida e as fendas, os buracos fechados, olha só, a unidade deles. Se uniram Sambalate, Tobias, árabes, abonitas, asdoditas. Eram 2 inimigos, agora são 3 nações na liderança deles 2. 9. Todavia, nós oramos ao nosso Deus e posicionamos guardas contra eles. Eu estou contando a história, depois eu aplico. É o último estágio do texto, a aplicação. Colocamos guardas contra eles. Ou seja, pá numa mão, espada na outra. Com essa daqui eu levanto o muro. Com essa daqui, se vir para cima eu derrubo tu. E Judá, versículo 10. Eu falei o nome de uma tribo. E... me ajuda, irmã. E... eu falei, irmã. Judá. Irmã, qual tribo? Varão. A tribo de Judá. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A tribo de Judá cantou. Vai olhar para Neemias. Vai olhar para o povo e dizer: a gente não dá conta mesmo, não dá conta mesmo, não. Entrou. O que entrou? A zombaria. O escarnecimento. A crítica. Entrou engolindo. Aí olhou para Neemias, porque Neemias disse: pá numa mão, espada na outra. Vamos reconstruir o muro. Aí os da tribo de Judá:
A gente não vai conseguir, não. A gente não dá conta, não. A gente não é capaz. Está no versículo 10. Não somos capazes. Então primeiro tem as palavras externas. Eu disse que a gente deveria analisar o diálogo. Agora tem as palavras internas. 11. E os nossos adversários disseram: eles não saberão nem verão até que entremos no seu meio. Pelo amor de Deus, eles estão contando para Neemias aqui. Eita, meu Deus, agora o fogo pega. Segura, Jesus. Eu estou encerrando, irmão, é sério. Olha o que eles dizem para Neemias. Os nossos adversários disseram que a gente não vai saber nem vai ver a hora que eles entrarem em nosso meio e a gente vai cessar a obra. Olha só, eles estão repetindo a Neemias aqui o que os camaradas falaram lá longe. E aí vieram os judeus que habitavam entre eles e falaram: isso aqui é o tipo de gente que não faz nada, só fofoca. Tá aqui, ó, versículo 12. Vieram os judeus que habitavam entre eles. Eles quem? Entre os inimigos. Tobias, Sambalate, as Doditas, as Monitas e árabes. Chegaram para Neemias e disseram: a gente não está trabalhando aqui no muro, mas nós estamos ouvindo umas coisas aí. E o que vocês estão ouvindo? É que eles vão vir contra nós. Nem estava na alma, mas fala nós. Mas até esses aqui se tornaram um instrumento de vigilância. Por quê? Porque Neemias, quando os escutou, disse: eles estão vindo. Peraí. Agora eu não vou colocar só pá numa mão e espada na outra. Todos vocês, eu quero que tenham espada na base do muro e em cima do muro. Versículo 14. E eu olhava. A sua tradução pode dizer assim: eu olhei. Essa parte fala as visões que Neemias tem. Ele olha para os inimigos, ele olha para os seus irmãos, ele olha para o projeto, ele olha para Deus. Eu olhei e me levantei, disse aos nobres, aos governadores e ao restante do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor. Eles estavam lembrando das palavras dos inimigos. Neemias mandou que eles se lembrassem de quem? Do Senhor. Por quê? Lembrai-vos do Senhor, porque Ele é grande, Ele é terrível. Lutem. Agora, irmão, olha essa estratégia de Neemias. Esse cabra é líder. Olha o que ele disse: lutem pelos seus irmãos, lutem pelos vossos filhos, lutem pelas vossas filhas, lutem pelas vossas esposas, lutem pelas vossas casas. Sabe o que ele está dizendo? Vocês não estão se preparando para atacar o inimigo lá fora. Vocês estão se preparando para defender o que é de vocês. Olha a motivação que ele causa no coração dos homens. Você não tem que se importar muito com seu inimigo. Só se importe com quem é seu aqui, ó. Sucedeu que quando eles ouviram isso, ou seja, quando eles ouviram o projeto de Neemias, e o projeto de Neemias significou o quê? Deus frustrou os planos deles. Está aí no versículo 15. Aí eles desistiram e o muro foi concluído. E você diz: não, amém é batista. E você diz: glória a Deus. Deu para entender que tem batista aqui. Sois bem-vindos em nome de Jesus, Pai do Senhor, paz e graça. Então, irmão, há alguns pontos aqui que eu quero dividir com vocês. E a gente encerra. Eu ia fechar a Bíblia, mas não vou não. Primeiro lugar, a unidade. Unidade negativa. Como a unidade negativa? Sambalate faz uma piada sem graça, mas tem Tobias para apoiar. É nós. Se alguém abre um canal no YouTube para detonar a igreja, tem uns inscritos. Quem? Claro que é nós. A gente gosta das fofocas sobre a igreja. Ímpio não está nem aí para os defeitos da igreja. A gente está. Então, quando um Sambalate fala, tem um Tobias para dar apoio. O mundo se une. Olha o versículo, a unidade negativa. Versículo 7. Sambalate, Tobias, árabes, amonitas, asdoditas. Todos se uniram contra o povo de Deus. Enquanto Judá, que faz parte do povo de Deus, disse: a gente não consegue, a gente não é capaz. Então entenda isso, pelo amor de Deus. O mundo não tem dificuldade de trabalhar em conjunto contra nós. Mas nós temos sim
dificuldade de nos unirmos e trabalhar em prol do reino. Desse jeito tá difícil ter reconstrução. Mas vai acontecer porque Deus tem os seus Neemias em nosso meio. Segundo ponto. E sério, eu tô pregando igual Batista aqui, ó. Ponto. Batista que prega. Primeiro ponto, segundo ponto. Só não vou pôr um monte de pontos, senão a mensagem fica pontuda. Segundo ponto, o equilíbrio. Qual é o primeiro ponto? A unidade. Qual é o primeiro ponto? Unidade. Unidade negativa. Inimigos unidos contra o povo de Deus. Deixa eu falar da unidade positiva antes de pular para o equilíbrio. Unidade positiva, é claro. Você vai dar glória a Deus se eu mostrar a unidade positiva? Então tá bom. Olha a unidade positiva. Versículo 4. Neemias ora em nome de todos. Ouve, ó nosso Deus. Ele não disse ouve, meu Deus. Ele disse ouve, ó nosso Deus. Eu falo o nome dele e você traduz. Quer ver? Emanuel. Não é comigo, é conosco. Pai, não é teu, é nosso. Venha, não é a mim, é a nós. Dá-nos o pão de cada dia. Dá-nos. Ele não dá pão para tu nem para mim, ele dá pão para nós. Eu tenho que pedir pão para nós. Se eu não tiver capacidade de repartir, ele não é Emanuel, Deus conosco. É a unidade na oração. Ouve, nosso Deus. 6. Olha o 6. Assim nós edificamos a muralha. Eu não fiz nada sozinho. Ninguém é tão alguém que não precise de ninguém. Todos nós precisamos uns dos outros. Versículo de número 14. Eu dizia, me ajuda, pelo amor de Deus. É pedagógico, é chato, mas é pedagógico. Diga, repita após mim, diga aos nobres, aos governadores e ao restante do povo. Sabe o que é isso aqui? Inteligência, unidade, alianças. Neemias poderia olhar para os nobres que são ricos, e eu não sei que preconceito os crentes têm com rico, é inveja. Olhou para os nobres que eram ricos, olhou para os governadores que eram políticos e disse: vamos nos unir, me ajudem nessa causa. Olhou para o povo e disse: vamos concluir. Ou seja, Neemias comunica com quem pode ajudá-lo. Você sabia que Lutero não foi o único reformador? Houveram pré-reformadores. A questão é que os pré-reformadores queriam fazer tudo sozinho. Lutero fez alianças. Mas você fica nessa aí. Meu negócio é no joelho. Eu vou pro monte, eu clamo, a vitória é minha, varão. Eu tô nem aí pra ninguém. Isso não é evangelho. A unidade. Mais um ponto da unidade. O que Neemias disse? Versículo de número... Mensagem 9 é assim, a gente fica procurando o versículo. Aqui não é pregador que prega duas mensagens todo, não. Nem vou falar nada. Versículo 14. Lutem pelos vossos irmãos. Lutem pelos vossos filhos. Lutem pelas vossas filhas. Lutem pelas vossas esposas. Lute pela sua família. Só que é o seguinte, quando ele diz lutem pela sua família, ele já tinha dito lutem em família. Porque ele estabeleceu cada um conforme suas famílias. Se a gente não aprender a trabalhar a relação familiar para nos desenvolvermos, nós não vamos usufruir de um modo completo o que Deus tem para nós. Relações mútuas geram benefícios mútuos. Tem gente que sabe lutar em família, ou seja, tu me ajuda e eu te ajudo. Outros têm dificuldade em lutar pela família. Mas o equilíbrio do capítulo 4 da unidade é: lute em família e lute pela sua família. Ou seja, lutaram em família. Primeiro, nós temos a unidade. Segundo, nós temos o equilíbrio agora. Que tipo de equilíbrio nós temos aqui? Neemias tem a espada e tem a pá, tem a oração e tem a inteligência. E último lugar, precisamos analisar as palavras
para a gente concluir essa mensagem. As palavras dos opositores, dos construtores e dos desanimados. As palavras dos opositores são zombaria. Olha o que Thomas Carlyle, quase aquela palavrão. Olha o que ele disse: a zombaria é a linguagem do diabo. A arma mais antiga do inimigo é a ridicularização. E quem tem essa arma não tem argumentos, apenas risos. É a geração do kkk. Ou seja, o que o Sanbalat faz? Ele chega e zomba. Que farão esses fracos judeus? Ou seja, o termo fraco aqui, me escute, o termo fraco aqui na zombaria significa: o que farão esses miseráveis? O que farão essas árvores podres? Mas ele não sabia o que a gente sabe. 1 Coríntios capítulo 1. Deus escolhe as coisas fracas para confundir as que pensam que são fortes. Ele não sabia o que essa igreja sabe. Paulo disse: quando estou fraco, é aí que eu estou forte. Irmão, Deus se vale de sua fraqueza para realizar fortes planos através da sua vida. E fraqueza aqui não é permanência de pecado, é dependência de Deus. Segundo lugar, do que ele zomba? Ele zomba do culto. Olha o que ele diz: sacrificarão, vão oferecer culto, vão oferecer holocausto. E é o seguinte, irmão, mesmo ele zombando que não teria mais culto, teve culto. No capítulo 6 a obra conclui, e no capítulo 8 Esdras e Neemias prega para uma multidão de pessoas, numa maior cruzada da história deles. Muitos disseram que não haveria mais culto, mas olha a gente aqui cultuando ao Senhor. Muita gente disse da sua vida, da minha vida, que não agradeceríamos, que não cantaríamos, mas sim houve culto. Eles vão cultuar. Então ele zomba dos operários, ele zomba do projeto. Por quê? Porque Jerusalém construída, o culto volta para lá. Ele zomba do material. Vão pegar essas pedras queimadas, não vai ter sustentabilidade. As palavras definem quem é inimigo e quem é amigo. Por essas palavras você sabe que Tobias e Sanbalat são inimigos. Mas é o seguinte, mais importante do que falam contra mim é para quem eu falo as minhas palavras. Ou seja, Sanbalat e Tobias falaram contra eles. Eles viraram a cara para a parede e começaram a falar com Deus. Então escute o que o Espírito Santo está falando a alguém aqui. É só você começar a se envolver num projeto que vai glorificar o nome do Senhor. Se prepare para a oposição. Se prepare para a zombaria. Se prepare para a ridicularização. Enquanto os muros estavam caídos, Sanbalat e Tobias estavam quietos. A obra começou a crescer, os inimigos foram incomodados. Sabe por quê? O fracasso da igreja alegra os inimigos, mas a vitória da igreja incomoda os inimigos. Então o que a igreja tem que fazer? Continuar sendo vitoriosa. Mais importante do que falam contra mim é com quem eu falo. As palavras doem, mas elas não podem produzir tremor. Olha a conclusão, irmão. Versículos 2 e 3. A zombaria é para diminuir o povo de Deus. E o resultado, versículo 6. Assim edificamos o muro. Assim como debaixo de zombaria, assim como debaixo de ridicularização. Porque mais forte do que o que falam contra mim é para quem eu falo. Com quem eu falo? Qual é a resposta para quem zomba? Frutifique. Qual é a resposta para quem zomba? Trabalhe. Aí vem agora o diálogo. As palavras de Judá. Judá, sabe quem eles têm, o sangue de quem eles têm na veia? Davi. Judá, sabe quem vem deles? O que Apocalipse 5 fala de Jesus?
o leão da tribo de Judá. Essa tribo deveria dizer: bora pra cima, bora arrebentar. É a tribo escolhida de Deus, mas é a tribo que vai desanimar o povo agora. Sabe por quê, irmão? Escolhidos de Deus não são escolhidos porque são perfeitos. Deus não escolhe por méritos. Deus escolhe por graça. E quer que eu lhe diga uma verdade? Às vezes foi a tribo de Judá que desanimou você. Foi o pregador que você tanto admirava que desanimou você. Foi o pastor em quem você tanto se espelhava que desanimou você. Foi a igreja que você tanto amava que te colocou para baixo. E o que Neemias faz quando a tribo de Judá desanima o povo? Neemias abre a boca no versículo 14 e diz: não tem mais, olhai para Deus. Erga os olhos, porque perfeito só Ele. Pastor cai, igreja local falha, mas o Deus da igreja é o mesmo Deus eternamente. Ele sabe o que faz. Alguém está entendendo essa palavra? Deixa eu fazer uma pergunta e você me responda: tem pastor falso? Gostei não, vocês estão com medo. Tem pastor falso? Tem ovelha falsa? Equilibrou. Porque assim como tem pastor falso, em João 10 também tem ovelha falsa. A gente só usa João 10 para falar dos maus pastores, mas tem que usar João 10 também para falar das falsas ovelhas, das más ovelhas. E o que é a má ovelha? É o tipo de gente que é enganado por todo tipo de falso profeta, todo tipo de falso ministro, e depois desvia dizendo que foi enganado por um pastor. Mas na realidade é você que não é ovelha, que conhece a voz do verdadeiro pastor. Judá tinha que ouvir Neemias e não os inimigos. Judá deu ouvido aos inimigos. Olha o que diz João capítulo 10. O verdadeiro pastor tira as ovelhas para fora e elas o seguem, porque elas conhecem a sua voz. Versículo 5. Minhas ovelhas de modo nenhum seguirão o estranho, fugirão dele, porque não conhecem a voz dele. Irmão, se é suficiente conhecer a voz de Jesus. Todo ateu começa dizendo assim, eu quero saber para crer, porque eu estudei sobre Buda, eu estudei sobre Maomé, agora eu quero debater. Aí o crente diz, não preciso debater sobre Buda nem sobre Maomé, eu já conheço a voz de Jesus, eu só preciso da voz de quem é verdadeiro. Irmão, se pelo que eu falo eu mostro quem sou, quem você escuta também determina que tipo de gente você é. Posso encerrar? Diga amém. Fechei. Glorificação. A história tem que estar dentro do contexto da Bíblia. Aí, eu preciso abrir isso aqui. Tem uma Jerusalém caída aqui em Neemias, sim ou não? Dorme não, gente, eu também estou cansado, acorda. Tem uma Jerusalém caída, sim ou não? E tem uma Jerusalém reconstruída, sim ou não? Aí eu te pergunto, teve lágrimas lá? Teve pranto lá? Teve clamor? Teve dor? Mas é lá atrás, lá na Jerusalém antiga, o Redentor veio desse povo e prometeu para nós uma Jerusalém que nunca precisará ser reconstruída. Porque o arquiteto e o construtor é Deus. Sabe o que ele disse dessa nova Jerusalém? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Na nova Jerusalém, na casa de meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já vos teria dito, eu irei. Aqui foi Neemias, lá foi Jesus, eu irei e vos prepararei lugar. E virei outra vez para vos buscar e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, e onde é que Jesus está? Na nova Jerusalém, para que onde eu estiver, vós estejais também.
Oh, glória a Deus! Apocalipse 21, versículo 2. Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. A de Neemias subiu do chão para o céu. Essa daqui de Deus descerá do céu para cá. A nova Jerusalém que de Deus descia. Irmão, tem 2000 anos que João escreveu isso aqui. A nova Jerusalém que de Deus descia. Isso quer dizer que a cada dia que passa ela está descendo. Ela está descendo. Ouvi uma voz que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Com eles Deus habitará. Eles serão o seu povo. Deus estará com eles. Versículo 4 mostra a diferença entre a Jerusalém de Neemias e a nossa Jerusalém. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Lá não teve como, Jeremias teve que escrever Lamentações de Jeremias. Mas na nova Jerusalém, aleluia, novo céu e nova terra. Irmão, só quem ama o céu entende e pega uma mensagem dessa, irmão. Ele limpará dos olhos toda a... Lá teve morte, mas na nova Jerusalém não haverá mais... Me ajuda, lá teve morte, mas na nova não haverá mais. Lá teve dor, mas na nova não haverá mais. Lá teve clamor, mas na nova não haverá mais. Porque as primeiras coisas passaram. Eis que tudo se fez. Eu gosto disso. Eis que tudo se fez. Ele não vai fazer de novo. Ele vai fazer. Não é fazer de novo. É fazer. Então, do mesmo modo que Neemias, é reconstrução. E viveremos para sempre com o Senhor. Quem pode dar glória a Deus por isso? Jesus, depois do templo, depois do altar, depois dos muros, faltava uma coisa para ser reconstruída: a comunhão do homem com Deus. E Jesus fez a reconstrução da comunhão. Esse é o sangue da nova aliança. Quando ele gritou na cruz: está consumado, o véu do templo se rasgou. Por quê? Porque no rasgar do véu, a comunhão foi costurada. E agora a gente pode dizer: nada, nem ninguém nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Que Deus restaure seu casamento. Que Deus restaure sempre a sua saúde. Que Deus restaure o seu ministério. Que Deus restaure suas finanças. Fique em pé dando glória a Deus. Restaura, Jesus, as forças dos meus irmãos. Restaura sonhos que foram destruídos e desmoronaram. Morte. Restaura, Jesus, a esperança que faliu. Nunca mais. Restaura a fé nas suas promessas. Nunca mais. Morte. Renova, Jesus, o fraco. Anima o triste, Jesus. Nunca mais. Nunca mais. Levanta-nos e ergue-nos. Morte, choro. Para a honra e glória do seu precioso nome. Tristeza e dor. Nunca mais. Tem alguém aqui que crê
nunca mais. Que nessa madrugada Jesus te chama Morte, choro, para restaurar sua comunhão com Ele. tristeza e dor. Se tiver alguém que o muro da comunhão com Deus caiu Mas e você quer voltar para Jesus, nunca mais. deixa a gente orar por você agora. Se você tiver coragem, vem cá na frente. Os muros caíram, mas você crê que o Deus de Neemias pode levantá-los hoje. A família, os sonhos, seu ministério. Sua alma caiu. Você perdeu a comunhão com os céus. Você se distanciou do Evangelho. Ou você nunca teve uma comunhão com Jesus. Mas hoje você crê que pelo poder do Evangelho a comunhão pode ser restaurada. Deixa eu orar por você. Se tiver alguém, eu te convido aqui à frente. A igreja ora por você. Você quer voltar para papai, ou você quer se entregar para Jesus? Venha, moça. Jesus reconstrói a comunhão. Jesus reconstrói a intimidade. Onde está a segunda pessoa? Depois que o véu se rasgou, você não precisa mais viver longe de Deus. A porta está aberta e Jesus te chama. Jesus te chama para a restauração. Restaure a comunhão com o corpo de Cristo. Ele quer sarar a sua visão. Ele quer sarar o seu coração. Temos uma segunda pessoa que quer voltar para Jesus hoje. Quer se entregar para Jesus hoje. Reconstrói esse muro hoje. Reconstrói esse muro hoje. Não deixa para depois. Vão zombar, vão criticar, mas é porque o muro está sendo reconstruído. Vem para Jesus. Vão zombar, vão criticar, vão se opor, mas é porque você está no processo de reconstrução. Vem para papai. Vão zombar, vão criticar. Fizeram assim com Davi, fizeram assim com Jesus, fizeram assim com Neemias e vão fazer com você. Davi venceu, Neemias venceu, Jesus venceu, e você também vai vencer. Nunca mais. Na Nova Jerusalém, tudo isso acabará. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais. Não haverá. Não haverá mais fonte ali. Não Nem o clamor. eu verei os olhos. E tocarei. Eu tocarei. Não haverá. Não haverá. A nossa esperança é a Nova Jerusalém. Jesus vem. Jesus vem e reconstruirá tudo que é caído, e será tudo glorificado, sem corrupção. Estenda as mãos para cá, igreja. Senhor, aqui estão essas pessoas que te reconhecem, que pelo poder da palavra acreditam que é madrugada de reconstrução. Toca onde não podemos tocar, Jesus. Entra onde não podemos entrar, Jesus. Sara a alma dela, sara a alma dele. Que todo plano do diabo seja frustrado e o plano do Senhor realizado.
para a honra e glória do precioso nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que vocês repetissem o que eu vou falar, porque eu sei, são palavras que vocês querem falar, mas às vezes não conseguem expressar. Então eu falo e vocês, só vocês aqui, repetem após mim. Abaixe a cabeça em sinal de humildade, por favor, e repitam após mim. Senhor Jesus, eu mereço o juízo, a morte, o inferno, mas eu preciso da sua graça. Me dá mais uma chance, segura na minha mão. Foi o Senhor que me trouxe aqui, então eu te peço que me sustente na sua presença. Escreve meu nome no teu livro, Pai, e me recebe na sua família, que é a igreja. Amém. Aplaude eles, igreja. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.